Carreira 25. 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1,6, 3 juntas, 1,6, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 9 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 1 ponto meia, 3 juntas, 1,6, laçada, 9 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, 1,6 por baixo. Vamos repetir. 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 1,6 por baixo, 3 juntas, 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 1,6 por baixo. Então, termine aí, faça a segunda agulha e faça uma carreira par. Ficando dessa forma. Que já está fechando esse primeiro losango. Carreira 27. 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 3 pontos juntos, laçada, 11 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 11 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laçada, 3 juntas, 3 pontos juntos, tira 1, faz 2 juntos e puxa que tirou por cima. Isso aqui são as 3 juntas. Laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 1,6 por baixo. Repetindo, 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laçada, 3 juntas,
laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 1 ponto meia por baixo. Vamos fazer aí a continuação. Olha como já está ficando. Vamos terminar aqui o restante e fazer a carreira par. Carreira 29. 1 ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laçada, 1 ponto meia por baixo, repetindo. Ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, laçada, 13 pontos meia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Laçada, 1 ponto meia por baixo. Vai ficando dessa forma. Puxar esse fio. Vocês vão continuar aí. Vocês vão fazer o restante da carreira e a carreira par. Carreira 31. 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 5 pontos meia, 3 juntas, 5 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, 3 juntas, 5 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. Um ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 3 juntas, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada,
5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 3 juntas, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. Esse é o primeiro bloquinho desses 4 aqui, são 4. 1, 2, 3, 4. Ele vai ficar dessa forma. Então, eu fiz o primeiro, vocês vão fazer os outros e a carreira pá. Carreira 33. 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 4 pontos meia, 3 juntas, 4 pontos meia, laçada, 2 juntas para a direita, 1 ponto meia, 2 juntas para a esquerda, laçada, 4 pontos meia, 3 juntas, 4 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então, vamos juntar bem aqui, 1 ponto meia por baixo. Laçada, 3 pontos meia. Um, 2, 3, laçada, 4 pontos meia por baixo, pontos meia, 1, 2, 3, 4, 3 juntas, tira uma, faz 2 para a direita e puxa que tirou por cima. 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4. Laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a esquerda. Tá. Laçada, 4 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 3 juntas, 4 pontos meia, 2, 3, 4, laçada, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. Pronto. Eu fiz esse primeiro, tá ficando dessa forma. E vocês vão continuar, fazer o restante da agulha. E a carreira pá. Carreira 35. 1 ponto meia por baixo, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 3 juntas, 3 pontos meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 pontos meia, 3 juntas, 3 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo, laçada,
5,6, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3,6, 2, 3, 3 juntas, 3,6, 2, 3, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3,6, 3 juntas, 3,6, 1, 2, 3, laçada, 5,6, 3, 4, 5, laçada, 1,6 por baixo. Então, já fiz essa primeira parte aqui. E vocês vão continuar. Quando chegar aqui no final, começa novamente aqui, lá no gráfico. E ele vai ficando dessa maneira. Ficando dessa forma. Olha, já fechamos esse losango, estamos fazendo mais 2. 2 losangos na lateral. Vai ficando assim. Então, continue aí e faça a carreira par. Carreira 37. 1,6 por baixo, laçada, 7,6, laçada, 2,6, 3 juntas, 2,6, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2,6, 3 juntas, 2,6, laçada, 7,6, laçada, 1,6 por baixo. Vamos à carreira 37, 1,6 por baixo, laçada, 7,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 2,6, 3 juntas, 2,6, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 1,6, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2,6, 3 juntas, 2,6, laçada, 7,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laçada, 1,6 por baixo. Então, fiz essa parte aqui. Vocês, quando terminam lá, vocês começam de novo
repetem isso aqui. Isso aqui você faz 4 vezes. Tem 4 repetições. Tem 1 e mais 3. Então, vai ficando dessa maneira o nosso trabalho. Então, vocês façam a continuação e a carreira par. Carreira 39. 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1,6, 3 juntas, 1,6, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 1,6, 3 juntas, 1,6, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. 1,6 por baixo, laçada, 9 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, 1,6, 3 juntas, 1,6, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 1,6, 3 juntas, 1,6, laçada, 9 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, 1,6. Pronto, fiz essa primeira parte e vocês vão fazer as outras. E vão fazer a carreira par. Carreira 41. 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 juntas, laçada, 11 pontos meia, laçada, 1,6 por baixo. 1,6 por baixo, laçada, 11 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 3 juntas, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 juntas,
laçada 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laçada 1 ponto meia por baixo. Então, eu fiz o primeiro bloco e vocês vão fazer os outros. E vão fazer a carreira par. Veja bem aqui como é que tá ficando o desenho. Carreira 43. 1 ponto meia por baixo, laçada, 1 ponto meia, laçada, 4 pontos meia, 3 juntas, 4 pontos meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 4 pontos meia, 3 juntas, 4 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, laçada, 1 ponto meia por baixo, 1 ponto meia por baixo, laçada, 11 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Laçada, 3 juntas. Laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 juntas, laçada, 11 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então, eu fiz o primeiro bloco e vocês vão fazer os outros. E vão fazer a carreira par. Veja bem aqui como é que tá ficando o desenho. Carreira 45. 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 pontos meia, 3 juntas, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 pontos meia, 3 juntas, 3 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 3 pontos meia,
3 juntas, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, 3 juntas, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 1 ponto meia por baixo. Pronto, esse aqui é o primeiro bloquinho. Vamos ver assim, vamos virar aqui para ficar mais visível. Ele é o primeiro bloquinho. Vocês vão fazer, vão continuar, vão dar continuidade. Nós já estamos abrindo aqui mais um e outro aqui, outra folhinha, né? Um losangozinho, uma folha. E aqui é o meio. Então veja como é que vocês estão fazendo aí, estão acompanhando direitinho o gráfico, para não perder nenhum detalhe. E até a próxima. Carreira 47. 1 ponto meia por baixo, laçada, 5 pontos meia, laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, 2 pontos meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, 2 pontos meia, laçada, 5 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo. Laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 pontos meia, 3 juntas, dois pontos meia, laçada, 2 juntas, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 2 pontos meia,
3 juntas, dois pontos meia, laçada, 5 pontos meia, 3, 4, 5, laçada, 1 ponto meia por baixo. Pronto, termina aqui e fica dessa forma. Desse jeito aqui. Então, veja se de vocês está assim e continue e faça carreira par. Carreira 49. 1 ponto meia por baixo, laçada, 7 pontos meia, laçada, 1 ponto meia, 3 juntas, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 1 ponto meia, 3 juntas, 1 ponto meia, laçada, 7 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo, laçada, 9 pontos meia, 9 não, 7. 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laçada, 1 ponto meia, 3 juntas, 1 ponto meia, laçada, 2 juntas para a direita, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, 2, 3, 4, 5, laçada, 3 juntas, laçada, 5 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, laçada, 2 juntas para a esquerda, laçada, 1 ponto meia, 3 juntas, um ponto meia, laçada, 7 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, laçada, 1 ponto meia por baixo. Termina o primeiro bloquinho e vamos repetir nos outros, dessa forma. Vai ficando dessa forma. Então, continue e faça a carreira par. Carreira 51. 1 ponto meia por baixo, laçada, 9 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita,
laçada, 3 pontos meia, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 9 pontos meia, laçada, 1 ponto meia por baixo. 1 ponto meia por baixo, laçada, 9 pontos meia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Laçada, 3 juntas, laçada, 3 pontos meia, 1, 2, 3, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, 2, 3, laçada, 2 juntas para a esquerda, 1 ponto meia, 2 juntas para a direita, laçada, 3 pontos meia, laçada, 3 juntas, laçada, 9 pontos meia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, laçada, 1 ponto meia por baixo. Então, tá aqui o primeiro bloquinho. Dessa forma. Vocês vão continuar a fazer os outros e fazer a carreira par.